A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bom dia, glória a Jesus, estamos reunidos na nossa escola dominical, mais um domingo. Eu quero glorificar Deus pela sua vida, que nessa manhã nós estamos falando com vocês de maneira muito especial. Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito legal, que vai ser sobre o livre-arbítrio. É o tema da nossa lição 9. E Deus tem algo muito especial para a sua vida nessa manhã, no nome de Jesus. Vamos lá então? Maior Senhor Jesus, agradecendo a Deus por esse domingo, em nome de Jesus. Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade, pelo privilégio que temos de estar, Senhor, aprendendo da tua palavra, ó Deus. Que nosso coração esteja sempre pronto e aberto para ouvir o Senhor falar conosco, ó Deus. Ensina-nos a cada dia, Senhor. Toma o teu povo em tuas mãos. Dai a cada um de nós, Senhor, um coração aberto para aprender mais e mais de ti, Senhor. Pois a cada dia, Senhor, que nós vivemos, podemos buscar em ti resposta para todas as nossas dúvidas, ó Deus. A tua palavra nos garante vitória. Nós entregamos cada servo teu em tuas mãos e que a glória de Deus resplandeça na nossa vida. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém. E agradecemos. Graças a Deus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, lição 9, nós vamos tratar sobre a consistência doutrinária do livre-arbítrio. Então nós vamos ler o texto que está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Vamos ler juntos na revista? Pega a sua revista aí. Antes nós começarmos, né? Você que não comprou a sua revista ainda, compre a sua revista. A nossa revista está tratando sobre os fundamentos para uma fé inabalável. Temos tratado de assuntos maravilhosos, meus irmãos. Nós estamos revisitando temas que são muito importantes para a vida cristã e você vai crescer muito, vai aprender muito. Então, desafio você comprar sua revistinha e ser abençoado no nome de Jesus. Então, vamos lá. Lição 9, texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Vamos lá. 1, 2, 3. Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais a tua posteridade. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Qual o objetivo da nossa lição hoje, meus irmãos? Apresentar as bases que fazem parte da doutrina do livre-arbítrio, uma ideia consistente e presente na revelação bíblica. Tá, irmãos, a gente não vai estar aqui entrando no mérito, discutir, né, sobre defender a doutrina do livre-arbítrio, ou, né, para aqueles irmãos que são calvinistas, né, a doutrina. A gente não vai entrar nesse mérito nem discutir, meus irmãos. A gente vai trazer um embasamento dentro da nossa lição, desse conceito, que é um princípio que muitas das nossas igrejas acreditam. Então, ou seja, a Igreja Metodista Wesleyana, a maioria das igrejas evangélicas, elas têm essa linha doutrinária do livre-arbítrio, da escolha, da decisão do homem, entendeu? Nós não vamos entrar aqui no mérito de levantarmos uma bandeira e defendermos que o nosso é certo, que a outra linha é errada. São duas linhas teológicas, tá bom? Que é do livre-arbítrio, e a outra é a linha da depravação total, que é a linha do calvinismo. E a gente não vai entrar nesse mérito de ficar discutindo, né? Defendendo bandeiras, né? Eu vi um certo comentarista muito famoso dizendo assim que o calvinismo e o arminianismo, eles andam lado a lado, paralelo, e o final vai ser os céus, meus irmãos. Então, os calvinistas vão para o céu, os arminianos vão para o céu, porque o nosso objetivo maior é Jesus, alcançarmos os céus. Então, são divergências secundárias, não são divergências fundamentais, né? Nós cremos, né, somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça de Deus, somente a fé, os 5 solas da Reforma Protestante. Todas as igrejas evangélicas são baseadas nisso, são os princípios básicos da fé cristã, e nós estamos unidos. Então, existem algumas divergências que são secundárias, né? E essas divergências não podem nos separar. A gente não pode ficar levantando uma bandeira, eu sou certo, você errado, porque não é esse o objetivo nosso. Nosso objetivo é o quê? É proclamar Cristo, né? A salvação em Cristo Jesus. E todos nós estamos alinhados com isso, né? Que nós temos que estar aqui como igreja de Cristo, sendo agente de Deus, para alcançar as nações, alcançar a humanidade. Tá bom? Então a gente vai
dentro da doutrina, do princípio doutrinário, da consistência doutrinária do livre-arbítrio, trazer algumas reflexões, são 7 tópicos e a gente vai aprender. Então, o que é o livre-arbítrio, meus irmãos? O livre-arbítrio está associado justamente a esse poder de escolha, de fazer, de realizar, de decidir. Essa decisão que está na mão do homem, do ser humano, né? De decidir, de escolher, de tomar suas decisões e também assumir as consequências das suas decisões que foram tomadas. A gente vai pensar sobre isso, né? O autor chega a comentar que esse princípio do livre-arbítrio, é importante entender o seguinte, que o livre-arbítrio plenamente, isso o homem tinha antes da queda, ou seja, Adão e Eva tinham esse pleno livre-arbítrio, ele tinha esse poder, porque não tinha influência do pecado. Hoje, o nosso livre-arbítrio, ele está sofrendo forte influência do pecado, ou seja, as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, ele está muito vulnerável a essa inclinação da carne. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? O mal que eu não quero fazer, este eu faço. E o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Então, essa inclinação que nós temos para o mal também compromete as nossas decisões, compromete as nossas escolhas, compromete os nossos sentimentos, compromete os nossos pensamentos. Por isso, meus irmãos, a gente precisa de verdade pedir ao Espírito Santo, vai ser um dos tópicos da nossa lição, que nos conduza à obediência de Cristo. Porque o Espírito Santo que intervém, que age de maneira muito especial para que eu e você possamos de verdade agradar a Deus, possamos de fato cumprir o propósito de Deus, somente com a ajuda do Espírito Santo. E Ele está aqui nesta manhã, Ele está aqui com você, está aí na sua casa, te ajudando, te orientando, te conduzindo a você viver de fato, a propósito de Deus, viver aquilo que Deus tem preparado para nós, que é nos salvar, que é nos alcançar e nos usar como instrumentos dele na proclamação do Evangelho, né? Cumprindo a grande comissão e de por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O primeiro tópico, meus irmãos, vai falar sobre a consistência doutrinária do livre-arbítrio, se verifica no fato de termos sido criados à semelhança de Deus. Então, vamos ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Irmãos, somos criados à imagem e à semelhança de Deus, né? E como nós temos essa característica, essa essência de Deus em nós temos também essa possibilidade de escolher, de optar por este ou por aquele caminho, refletindo na nossa condição de criaturas feitas à semelhança de Deus, né? É importante pensar que livre-arbítrio implica no quê? Na possibilidade que o ser humano tem de fazer escolhas e tomar decisão, que isso vai afetar o quê? O seu destino, vai afetar o seu comportamento, vai afetar as consequências da sua vida, tá bom? Então, o primeiro tópico vai tratar sobre isso. Como nós temos a semelhança de Deus, nós temos essa imagem de Deus, essa característica de criar, de decidir, de fazer, está em nossas mãos. Colossenses capítulo 3, versículo 10 diz o quê, mãe? Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. O apóstolo Paulo, meus irmãos, vai trazer essa palavra para a gente, que a gente precisa se revestir dessa natureza. Já que nós temos uma natureza pecaminosa, influenciada pelo pecado, a gente precisa estar sendo renovado, meus irmãos, com que propósito? Com o propósito da gente aprender a conhecer a Deus e nos tornar semelhantes a Ele. Como é importante isso nessa nossa caminhada, nós tenhamos como alvo Cristo.
Nosso alvo é alcançar a Jesus. Nosso alvo, meus irmãos, é sermos parecidos com Cristo, a semelhança de Cristo. Alcançarmos a estatura do varão perfeito. Então, é importante que a gente tome em nossa vida a decisão, né, de chegar ao alvo que é Cristo. O nosso exemplo, o nosso modelo. O tópico 2 vai nos declarar que a consistência da doutrinária do livre-arbítrio se verifica na ordem de Cristo para que evangelizemos todas as etnias, as nações, os povos. Meus irmãos, a Bíblia vai nos declarar em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E nós somos a igreja. Nós somos comissionados. Tem um texto, que nos fala da grande comissão. Nós vamos ler sobre esse texto também. Mas me faz lembrar o pastor Davi, que ele falava que esse texto, a da grande comissão, deveria nos gerar em nós uma grande comichão. E é verdade, precisa se incomodar, meus irmãos, e não se acomodar. Não pode ser a grande acomodação, mas sim tomarmos, irmãos, a grande comissão, e também não a grande omissão. A gente não pode se omitir do nosso chamado. Lá em Mateus 28, 19 e 20, vai falar sobre o nosso chamado. Vamos ler? Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Olha o que a palavra nos declara, meus irmãos, da nossa responsabilidade. Primeiro, nós irmos, de nós fazermos discípulos, Segundo, meus irmãos, que a gente precisa batizar essas pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também temos a missão de ensinar, meus irmãos. Precisamos ir, precisamos batizar e precisamos ensinar. Isso, meus irmãos, faz parte da missão da igreja, da minha missão, da sua missão. Marcos, capítulo 16, 15, capítulo 16, versículo 15 e 16, é o seguinte: e disse-lhe Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Então, meus irmãos, a gente não pode abrir mão da nossa missão enquanto igreja. Essa missão é a missão de Deus, de alcançar toda a humanidade. E aí, meus irmãos, a gente precisa se disponibilizar para isso. Porque dentro desse livre-arbítrio, Deus deu essa missão para a gente. Nós somos responsáveis, meus irmãos, para evangelizarmos o mundo. Ou seja, a obra de Cristo, a salvação é para todos, é uma obra que tem alcance universal. Por isso nós somos convocados por Deus, meus irmãos. Você que está aí nos ouvindo é convocado por Deus para pregar o evangelho ao mundo inteiro, direcionando, meus irmãos, a todos ao maravilhoso convite de Deus. Amém. Qual tem sido a tua resposta, meu irmão? Qual tem sido a tua resposta, minha irmã, para esse convite de Deus? Que nós possamos dizer sim ao chamado de Deus, sim à proclamação do Evangelho. Tópico 3 vai falar, meus irmãos, sobre a consistência doutrinária do livre-arbítrio que se verifica na obra universal do Espírito Santo. E aí nós vamos ler o texto de João, capítulo 16, versículo 8 ao 11. Leia para a gente, por favor. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Glória a Deus. Irmãos, e é importante a gente pensar, Se nossas escolhas, se o nosso centro volitivo ele está sob influência do pecado, por causa da queda, ou seja, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas inclinações, elas tendem para o mal, elas tendem a não agradar a Deus nessa batalha, nós falamos no início, essa luta entre a carne e o sangue, entre a carne e o espírito, que a gente tem travado. É importante pensar que não vai ser somente por uma decisão nossa, uma escolha nossa, somente que a gente vai conseguir, por causa da nossa inclinação.
mas nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Olha que coisa linda. O Espírito Santo de Deus trabalha, ele trabalha para que nós sejamos alcançados. Ele vai lá, vai convencendo, né, do pecado, da justiça, do juízo, vai convencendo, vai tocando, vai trabalhando, meus irmãos, como nós falamos ontem na quarta-feira, na tarde da bênção, que Deus ele trabalha, Deus está trabalhando, o Espírito Santo de Deus está trabalhando para que você, para que eu nos aproximemos de Deus. Então nós temos uma ajuda, meus irmãos, divina, aleluia, uma ajuda celeste, uma ajuda do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus, para que eu e você sejamos convencidos. Né? Então, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Sabe por quê, meus irmãos? O ser humano está morto em suas ofensas e seus pecados. Mas o Espírito Santo, ele trabalha, ele opera no nosso espírito, opondo-se ao pecado e à influência de Satanás, meus irmãos, para que o pecador, para que eu e você possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que trabalha na nossa mente. Deus está trabalhando, Deus está falando. Por isso é importante a gente ter sensibilidade. Uma coisa que eu percebo é que o próprio inimigo, o que ele faz? Ele tenta gerar o quê? Retirar de nós essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Né? A gente fica tão envolvido com outras coisas que a gente acaba não se atentando para a voz de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus fala o tempo inteiro. O Espírito Santo fala o tempo inteiro. Né? No dia da ceia a gente faz aquele momento de reflexão. A Bíblia fala que o homem precisa examinar-se a si mesmo, comer do pão e beber do cálice, né? Sobre uma avaliação, geralmente fazemos isso no final do ano também. Mas eu quero dizer para você que essa avaliação tem que ser constante, tem que ser diária. A gente tem que pensar, meus irmãos, que esse trabalho, essa reflexão de mudar de vida, mudar de comportamento, agradar a Deus, tem que ser uma avaliação constante, dia após dia. A gente não pode deixar para fazer isso uma vez ou outra. Meus irmãos, a gente precisa ser mudado, porque a nossa carne tende a dizer não para Deus, as nossas vontades tende a dizer não para Deus, e somente através, meus irmãos, daquele processo que nós já temos estudado nas nossas lições anteriores, né? Que começamos na nossa lição que fala sobre o fundamento, sobre a importância da confissão de pecado. Então, meus irmãos, a gente precisa confessar os nossos pecados, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, a gente precisa abandonar o nosso pecado, ou seja, confissão, arrependimento, abandono. É um ciclo que tem que ser diário na nossa vida, condicionamento, meus irmãos, da nossa carne à vontade de Deus. A gente tem que pedir ao Espírito Santo de Deus mesmo, todo dia, toda hora, todo momento, para que ele nos leve à obediência de Cristo, o nosso pensamento cativo, preso a Jesus, para que a gente não fique tão vulnerável, meus irmãos, a essas setas do maligno que toda hora, em todo momento, tentam nos afastar de Deus. E o Espírito Santo tem esta obra, esse trabalho na sua vida e na minha vida de alcançar a todos. Então, meus irmãos, saiba disso. Né? Não pense você que você fala, que as pessoas não estão ouvindo. Não se canse de pregar o Evangelho. Porque quem trabalha no convencimento não é você, não sou eu, não são as minhas habilidades, não são as suas habilidades, é a sua forma de falar, a sua simpatia. Não! Quem trabalha é o próprio Espírito Santo de Deus. A nossa oração deve ser orar ao Espírito Santo para que ele continue convencendo, trabalhando, convencendo o pecador, trabalhando com o pecador. E o nosso papel? Falar, né, mãe? Amém. Falar e deixar que o Espírito Santo trabalhe, tá bom? Não se canse, meus irmãos, não se canse de proclamar, porque tem o Espírito Santo que está trabalhando por mim, está trabalhando por você. Olha o que diz Atos 16:14. Leia, mãe, pra gente. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Glória a Deus, meus irmãos. Quem convence, mais uma vez, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Lídia conhecia Deus, já ouviu falar. Lídia conhecia Deus, até de repente pode estar religião. Aleluia. Mas a mensagem transformadora, a mensagem que muda a vida, a mensagem que muda o comportamento, a mensagem que muda a mente, meus irmãos, ela entra no coração através do Espírito Santo de Deus. Nessa manhã, o Espírito Santo esteja falando poderosamente no seu coração,
te usando a sua instrumentalidade no nome de Jesus. O quarto tópico vai falar, meus irmãos, da nossa lição, que a consistência doutrinária do livre-arbítrio se verifica na responsabilidade que o homem tem por sua conduta diante de Deus. E aí que está uma das grandes divergências, né, que existe no mundo cristão, que é uma divergência secundária também, mais uma vez, secundária, não é determinante, é secundária, né, não afeta a fé, não afeta a fé cristã, mas ela vai dizer sobre isso, né, que o ser humano ele é responsável por sua conduta diante de Deus, será responsável. Vamos ler lá em Gálatas 6:7? Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Que profundo, meus irmãos. A palavra está declarando que nós daremos contas para Deus, meus irmãos, de todas as nossas atitudes, de todas as nossas ações. Não é para o homem, não é para o pastor, não é para a igreja, meus irmãos. Nós daremos conta para Deus. E aí? O que nós iremos apresentar para o Senhor? O que você vai apresentar para o Senhor no grande dia, que a trombeta tocar e que você se apresentar diante de Deus? Qual será a sua desculpa ou qual será a sua justificativa para o Senhor? Meus irmãos, a gente precisa entender disso, né? Não olhar para Deus simplesmente como um Deus punitivo, um Deus que julga, mas é a lei da semeadura, meus irmãos. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se você é uma pessoa que deseja ter paz no seu lar, que você quer ser feliz no seu casamento, você tem que plantar semente de paz hoje. Agora, se hoje você é uma pessoa que cria caso, que é barraqueira, que não tem paciência, ou uma pessoa que, de uma certa forma, é agressiva, uma pessoa que só sabe, não sabe conversar, ou não tem diálogo, a questão é só na briga, o que você espera colher no futuro? É isso que você vai colher. Então, se você quer ter um futuro melhor, mude a sua atitude hoje, mude seu comportamento hoje. Hoje é dia de mudança. Se você quer ser feliz no seu casamento, seja um bom esposo hoje, seja uma boa esposa hoje. Se você, filho, quer ter um lar estruturado, um lar abençoado, seja um bom filho. Ou, se você de repente não consegue ter um lar estruturado porque seus pais brigam, seus pais não são servos do Senhor, e é um ambiente complicado, quando você for casar, ou se você for casado, não fique replicando aquilo que você viu no seu lar. Mude, Deus conta com você para ser agente de mudança, de transformação. O livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4:3, vai nos contar um pouco qual é a receita, o método para você começar a mudar de atitude. Lê para a gente, mãe. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Meus irmãos, a nossa carne tem uma inclinação para o mal. Entendemos isso, né? A gente tende a fazer o mal. Temos a tendência de não agradar a Deus, né? Essa é a função do pecado. É nos distanciar de Deus. E qual é o meio, meus irmãos, da gente agradar a Deus? É através do processo da santificação. Não tem outra forma. Sede santos como o Senhor é santo. Se você quer agradar a Deus, mas você precisa buscar a santidade. Como santificar? Orando mais, buscando mais a Jesus, orando mais, lendo a Bíblia, participando da escola dominical, como você está assistindo a gente hoje, né? Participando das atividades online na igreja. Estamos em tempo de confinamento, tempo de pandemia, não podemos estar na igreja, mas se santificando, não deixando de buscar a Jesus, não deixando que o esfriamento, porque pode acontecer sim, meu irmão, nesse tempo de pandemia, de esfriamento acontecer, pode acontecer. É culpa da igreja? Não. É culpa da pandemia? Também não. Se acontecer, a culpa é nossa, porque a gente deixou de cumprir o nosso papel como igreja, porque Deus está presente, Deus está na tua casa para te abençoar, te fortalecer, te restaurar, falar contigo. Usando as lives, nós temos ouvido aí, né? Nossa igreja está cheia de programação aí, lives de ministério de louvor, né? Pessoas fazendo atividades tremendas ainda na internet, você pode ser identificado. Hoje o Evangelho está sendo pregado, meus irmãos, até fora do tempo, você pode ligar live, a sua internet vai ficar o dia inteiro ouvindo live. Ontem eu estava assistindo a live do Anderson Freire, e aí eu falei assim, tem uma live do Freire, vou lá ver do Fernandinho. Do Fernandinho durou 4 horas, meus irmãos. A live do Fernandinho, 4 horas e meia de live.
Então, você pode entrar na internet, tem os cursos da igreja, você entra no canal do YouTube, né? IMW Vila Medeiros, tanto no YouTube quanto no Facebook, você vai ter palavra, vai ter louvor, vai ter tarde da bênção, vai ter culto de quinta-feira, vai ter escola dominical, vai ter culto de noite. E meus irmãos, tem as lives que o nosso pastor tem feito de reflexão. Meus irmãos, não perca o seu tempo com outras coisas. Busque a Jesus. Busque a Jesus, santifique a sua vida. E aí o texto vai declarar, né? De Tessalonicenses, que a gente tem que se apartar daquilo que nos atrapalha. Se é a moralidade sexual, se é televisão, meus irmãos, se é novela, se é briga, se é inveja, se é fofoca, se afaste disso. Amém. Se afaste disso e busque agradar o Senhor, porque se nós ficarmos presos a essas coisas, nós vamos colher, irmão, justamente aquilo que nós estamos plantando. Né? A gente vai colher aquilo que a gente está plantando. Se a gente está colhendo coisas que nos distanciam de Deus hoje, aliás, nós estamos plantando, melhor dizendo, né? Se a gente não está orando, se a gente não está buscando a Jesus, se a gente não está jejuando, se a gente não está clamando, se a gente não está assistindo as atividades da igreja, se a gente não está se consagrando, o que a gente vai colher lá no futuro? Esfriamento, afastamento, né? Até mesmo apostasia. Quantos dos nossos irmãos, meus irmãos, que já estiveram conosco na nossa igreja e não estão mais hoje com a gente? Quantos dos nossos irmãos não estão mais frequentando a igreja, comunidade de fé, estão afastados? Por quê? Porque, meus irmãos, ao longo da sua vida, viram uma vida de relaxamento ou plantando, lançando sementes de atitudes, comportamentos, falas, né, que não agradavam a Deus. E o inimigo quer o quê? Mas tragar a gente. Então, nosso papel é buscar a Jesus, meus irmãos, entender isso, né? Que a gente precisa buscar essa santificação e se afastar daquilo que não agrada a Deus. E a gente observa, meus irmãos, Josué, ele já tinha entrado na Terra Prometida, já tinha conquistado a Terra Prometida, foram 7 anos de embate lá, de conquista, toda a terra, mas já entendia, já tinha compreendido que aqueles povos que ainda estavam lá, tinha compreensão do quê? Que Deus tinha dado a terra de Canaã para o povo de Israel. Já tinha essa compreensão. Aleluia. E aí o que acontece? O nosso irmãos, né, que é muito parecido conosco, teimosos, né, meus irmãos, teimosos, né, rebeldes, ainda traziam algumas coisas, né, eles foram passando, vieram do Egito, mas morreram a maioria lá no Egito, né, só ficou Josué e Caleb. Depois, aquela geração que nasceu no deserto, conquistou a terra, a Bíblia vai declarar, meus irmãos, que enquanto eles iam conquistando, eles iam sendo influenciados pelas culturas. E Josué chega em um determinado momento que vai fazer um acordo, uma aliança com aquele povo. A gente vai ler agora Josué, capítulo 24, versículo 15. Leia para a gente, mãe, por favor. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual tem sido a sua decisão? Qual tem sido a sua escolha? Essa é uma pergunta para os nossos dias de hoje, meus irmãos, né? Vivemos num tempo, nós falamos sobre isso, sobre que o nosso livre-arbítrio hoje, ele está muito influenciado pelo pecado, e tem que tomar cuidado com isso. Qual tem sido a sua decisão hoje? Será que você tem se convertido, vindo para a casa do Senhor, levantado a sua mão, dito que é de Jesus, e você tem carregado algumas práticas do passado, do mundo, né? O povo de Israel conquistou a terra, viu todas as maravilhas de Deus no deserto, meus irmãos, viu o operar de Deus na conquista da terra. Deus abriu o Rio Jordão, eles atravessaram, conquistaram Jericó, conquistaram a cidade, foram conquistando, foram avançando. E aí, nesse momento, o Josué declara para eles: olha só, se parece vocês servir bem a Yahvé, escolhi agora a quem vocês querem servir. Ou vocês servem os deuses a quem têm servido seus pais, além do rio Eufrates, ou na terra ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão agora. E aí, qual é a escolha de vocês? Josué vai, coloca essa questão para eles, e ele mesmo declara: olha, eu não sei vocês, não sei o que vocês escolhem, não sei o que vocês decidem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E quer dizer para vocês, nessa manhã de escola dominical, que eu, a minha mãe, Felipe, Daniel, que estão aqui na produção,
decidimos servir ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. É a nossa decisão, meus irmãos. É a decisão que nós temos. É a decisão nossa. E nós não abrimos mão disso. Aleluia, Jesus. Podemos fazer outra decisão? Podemos. Podemos escolher o caminho? Podemos. Mas nós decidimos escolher por Deus. Por Jesus. Aleluia, Jesus. Né? Que essa seja a sua decisão, a sua escolha. Lembrando, meus irmãos, que é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Que aquilo que o homem ele plantar, ele vai colher. Por quê? Porque já que a nossa inclinação é para o pecado, as nossas decisões dentro do livre-arbítrio podem nos levar a desagradar a Deus constantemente. Por isso o livro de Romanos capítulo 12 vai declarar para a gente, né? Não vos conformeis com este mundo, não tomei a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Vocês possam compreender a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Isso é muito importante. Eu quero desafiar os irmãos nesta manhã, adultos da nossa igreja, você que está nos assistindo aí pela live, você que está nos assistindo por essa transmissão, escolha a Deus e não tome a forma deste mundo, no nome de Jesus. Amém. O quinto tópico, meus irmãos, vai declarar que a consistência doutrinária do livre-arbítrio se verifica no fato que o evangelho deve ser proposto e não imposto. Isso é importante de pensar. O evangelho, meus irmãos, as boas novas de salvação, ela não deve ser algo imposto, mas proposto. Se a gente for voltar um pouco da história, né, lá na Idade Média, o que foi feito? O que o cristianismo fez? O cristianismo fez a imposição. Depois que o cristianismo foi reconhecido, né, como a religião oficial, o cristianismo mudou o seu foco de Cristo, meus irmãos. Começou a impor a religião e teve a Inquisição, meus irmãos. Aconteceu atrocidade. As pessoas se convertiam ao cristianismo por obrigação. E aí diziam que eram crentes, mas traziam consigo toda a sua cultura religiosa. Por isso que aconteceu o sincretismo religioso, meus irmãos. Por isso que a igreja, né, a igreja católica, ela acabou o quê? Se envolvendo com outras coisas, por causa dessa mistura que houve, que as pessoas se convertiam, mas não se convertiam de verdade, só de nome. O nome era cristão, mas as práticas eram práticas ímpias. E essa impiedade entrou dentro da igreja, meus irmãos, entrou dentro da igreja. Entrou dentro da igreja, a gente conhece a história, e a igreja começou a fazer atrocidades, meus irmãos. A colonização dos índios no Brasil foi uma atrocidade. A colonização dos escravos no Brasil foi uma atrocidade, com o apoio da igreja. Entendeu? E aí a gente pode entender que se a gente for pensar que a gente está agindo, que as nossas decisões, que o nosso livre-arbítrio estão de acordo com o certo, será que é certo mesmo? Meus irmãos, o nosso parâmetro de escolha é a palavra de Deus. Você não pode abrir mão da palavra de Deus, meus irmãos, na sua vida. Não haja de acordo com o seu achismo, com aquilo que você acredita ser. Não. Nós temos a palavra de Deus e ela é o nosso manual de regras. E aí você não pode, de maneira alguma, pensar que está agindo do seu achismo, não. Sempre coloque as suas decisões, os seus pensamentos, as suas escolhas à luz da palavra. Consulta o Senhor. E quer dizer para você uma coisa, Deus ele vai falar com você. Aleluia. Deus vai falar com você, Deus vai ministrar o teu coração e vai trazer resposta, porque irmãos, Deus está seguindo um Deus que fala. Sabia disso? Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Deus é um Deus que fala. Glória a Jesus. Então, o evangelho deve ser proposto e não imposto. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Próprio Jesus, se alguém quiser, se alguém desejar acompanhar, se alguém quiser abandonar a vida, a antiga vida, a vida do velho homem, negue-se a si mesmo. Tem que negar, tem que renunciar. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, meus irmãos, aleluia, é uma decisão, é uma escolha nossa, minha e sua, aleluia, que vai exigir o quê? Renúncia. Renúncia. Para que a gente possa agradar a Deus. Atos 2, 36 e 38. Olha o que nos diz.
Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Nesse texto aqui, a gente observa que Pedro vai trazer uma palavra para esse povo que pergunta. Eles foram foi apontado o erro, foi apontado o fato da crucificação de Jesus, dessa questão que Jesus Cristo foi crucificado injustamente. E agora, fizemos, o que a gente pode fazer? E aí, eles olham, se arrependam. Irmãos, a mensagem do Evangelho é essa: arrependimento. Erramos? Podemos errar? Podemos, irmãos, porque o cair é do homem. Mas nós não podemos deixar de nos arrepender. Mais uma vez, confissão, arrependimento, abandono. Arrependei-vos, meus irmãos, porque nos é chegado o reino de Deus. E o arrependimento tem que ser característica nossa, da igreja. Não podemos, meus irmãos, nos acomodar, nos acostumar com o pecado. O crente, quando peca, peca por acidente. Não pode ser um hábito, meus irmãos. Então, entenda isso. Você é uma pessoa de Deus e você precisa entender que o cristianismo tem que ser uma proposta para você, não imposição. Ou seja, você quer adorar a Deus, servir a Deus com o coração, meus irmãos. Dar dízimo, ofertar, meus irmãos. Isso não deve ser uma obrigação. Deve ser uma disposição do seu coração em agradar a Deus. Não é agradar aos homens, não é para que eu me veja, mas para que o Senhor veja que você está disposto a renunciar tudo por amor a Ele. Tá bom, meus irmãos? Sexto, a consistência do doutrinário do livre-arbítrio se verifica no fato que a graça de Deus pode ser resistida. Né? A outra linha teológica vai declarar que a graça é irresistível. Nós não acreditamos nessa forma, nós acreditamos sim que a graça de Deus ela pode ser resistir. A pessoa pode dizer não para a graça de Deus. A gente vai ver isso em alguns textos bíblicos, tá bom? O primeiro versículo que nós vamos, texto que nós vamos ler vai ser João 5, 39 e 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus, meus irmãos, falando, né, com os religiosos, né, com os representantes da religião de seu tempo, dizendo: vocês estudam, vocês leem, vocês pensam que vocês, por praticarem externamente, vocês vão ter a vida eterna. Contudo, vocês não querem, vocês escolhem não virem a mim. Uma decisão, né? Os judeus resistiram à graça de Deus através de Jesus. Atos 7:51. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram, a vocês também o fazem. A outra versão diz o seguinte, lê, mãe. Povo rebelde, obstinados de coração e de ouvidos, vocês são iguais a seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, Lucas vai pontuar, né, o escritor dos Atos, que o povo é teimoso, o povo é rebelde, de coração duro, meus irmãos, surdos, que resistem ao Espírito Santo. E aí, meus irmãos, qual tem sido o seu posicionamento? Você tem resistido ao Espírito Santo de Deus? Resistido à mudança, à transformação? Não resistais ao Espírito Santo de Deus, né? Não resistais. Abre seu coração e deixa o Espírito Santo falar com você. 2 Pedro 2, 20 e 21. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos.
façam essas coisas e jamais tropeçarão. Minha mãe leu o princípio 2 Pedro 1,10. 2 Pedro 2, 20 e 21 declara o seguinte: e quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois deixa emaranhar-se e se escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de maldição. Esses dois textos de 2 Pedro vai tratar sobre essa questão de pessoas que conhecem, que entregam a sua vida, mas depois se deixam se escravizar novamente. O de 2 Pedro, capítulo 1:10, ele vai declarar que nós temos que trabalhar muito, arduamente, para quê? Para que a gente não tropece, meus irmãos. Porque a gente pode tropeçar, meus irmãos. E como tropeçar? A gente pode tropeçar, meus irmãos, se a gente deixar de avaliar, de estudar, de examinar as Sagradas Escrituras. Se a gente deixar de observar a lei do Senhor, né? O Salmo 119 vai declarar em muitos versículos, mas vai falar: olha, guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Para quê? Para que eu não erre o caminho. Para que eu não erre o caminho. Meus irmãos, a gente precisa, conforme diz Pedro, trabalhar arduamente. Arduamente. E não permitir, meus irmãos, que os padrões desse mundo, os valores deste mundo, o engano deste mundo, a palavra de Deus nos declara que nos últimos dias surgirão falsos profetas que, se possível, enganar quem? Os escolhidos. Glória a Deus. Por quê? Porque quem vai ser que escolhido é esse que vai ser enganado? O escolhido que não conhece a palavra de Deus, o escolhido que não lê a Bíblia, o escolhido que vive uma vida rasa no Evangelho. É tempo, meus irmãos, da gente observar e não resistir a essa graça de Deus. Né? No nome de Jesus. Por fim, sétimo ponto, a consistência doutrinária do livre-arbítrio se verifica nas constantes exortações bíblicas a fim de que nós perseveremos na fé. Irmãos, a gente vai encontrar vários textos que apontam sobre a necessidade de nós, enquanto estivermos aqui, meus irmãos, perseverarmos. Né? Lembrando que nós somos aqui peregrinos aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. Mas enquanto estivermos aqui de passagem, precisamos perseverar. Vamos ler alguns textos? Mateus 24:4. Não, Mateus 24:13. Mateus 24:7. Isso aqui. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha só. Jesus declara que aquele que fica firme até o fim, que perseverar, que não abrir mão, esse vai ser salvo. Nesse mesmo capítulo, no versículo 4, vai declarar Jesus, mesmo Jesus declarando: olha, cuidado, que ninguém os engane. Cuidado, ninguém os engane. Tem muitas advertências. Hebreus 3:6. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Aleluia! Sim, advérbio de dúvida, né? É isso mesmo, né? Então, pensar que nós precisamos manter corajosos e firmes na nossa esperança. Firmes, meus irmãos, mantendo isso em nome de Jesus. 1 Timóteo 1,19. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Irmãos, olha que exortação linda que Paulo dá a Timóteo. Apegue-se à fé. Mantenha a sua consciência pura, limpa. Porque aqueles que não ficaram firmes na fé naufragaram, tiveram sua fé a pique, morreram. Né? E a gente precisa entender disso, que a gente precisa estar firme na fé. 1 Timóteo 4,16 declara o seguinte: atente-se bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aqueles que te ouvem. Então atente para a sua própria vida, irmãos. A gente tem que estar em alta vigilância, vigiar o tempo inteiro, constantemente, meus irmãos.
Deus nos exorta, Jesus nos exorta, meus irmãos, o Espírito Santo nos exorta a estarmos atentos, estarmos cuidando da nossa vida, zelando pela doutrina, meus irmãos. Nós somos a igreja, somos guardiões da palavra de Deus, somos detentores da palavra de Deus, por isso nós temos que preservar, meus irmãos, a doutrina, manter a palavra de Deus viva na nossa vida. Tempo de confinamento, então, meus irmãos, a gente precisa ter essa consciência que a gente não tem mais o pastor presente, nós não temos mais aquele contato um com o outro, Gessel, né? Os irmãos cuidando um do outro. Agora, meus irmãos, nós precisamos depender do Senhor, porque Ele é o nosso pastor e por Ele ser nosso pastor, nada nos faltará. Né? Fica firme no nome de Jesus aí. 1 Timóteo 6, 16, 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Combata, meus irmãos, esse bom combate de fé. Toma posse, se aproprie da vida eterna, para que você foi chamado. Glória a Deus, glória a Jesus. E por fim, 2 Pedro 3, 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, esses textos que nós lemos são advertências divinas, Jesus, que nos chamam a atenção para o perigo da gente decair Jesus, da graça de Deus. Só o Senhor é Deus. Existe esse risco. O inimigo vai trabalhar continuamente, meus irmãos, para que a gente tropece, para que a gente vacile, para que a gente não fique firme. Mas essa manhã o Senhor está nos exortando: combata o bom combate, apegue-se à fé, persevere até o fim, cuidado para que ninguém te engane. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Fica firme para que você não seja levado pelo erro dos que não têm princípios. O Senhor está nos chamando a atenção, né? E eu quero concluir, meus irmãos, terminando nosso bate-papo de hoje, dizendo que saiba usar o seu livre-arbítrio, as suas escolhas, que as suas decisões, que as suas escolhas não estejam baseadas no velho homem, que as suas escolhas, que as suas decisões não estejam calcadas na velha criatura, mas que você se permita, dentro do seu livre-arbítrio, ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que quer te levar, meus irmãos, à estatura de Cristo, que quer te conduzir a se estar próximo de Jesus, que quer te conduzir ao aperfeiçoamento dos santos. Então entenda uma coisa: eu não sei quantos anos você tem de crente, eu não sei quantos anos você está na casa do Senhor, quantos anos você serve ao Senhor, mas entenda uma coisa: você precisa ser melhor hoje do que você foi ontem. E entenda mais ainda que amanhã você precisa ser um melhor crente do que você é hoje. Crente precisa entender que cada dia nós precisamos melhorar. Com que propósito? O propósito de agradar a Deus e cumprirmos a nossa missão de sermos agentes de salvação, porque Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós é a esperança da glória. Deus conta com a gente. Jesus. Quero desafiar você, meu irmão, nesse processo de aperfeiçoamento, nesse tempo de confinamento, a você participar das atividades da igreja. Não deixe de participar. Nós temos, meus irmãos, o Gessel funcionando em casa, o Gessel em casa, Gessel família, às terças-feiras, a tarde da bênção, às 15h30, o culto de quinta-feira. Temos, meus irmãos, a escola dominical, tem sido uma bênção. Temos o culto às 18 horas, temos as lives da regional. Terça-feira tem culto regional também. É terça ou é quarta? Quarta-feira. Quarta-feira tem culto regional, quarta-feira é culto regional. Tem atividade, meus irmãos. Se você quiser estar se dedicando ao Senhor, você pode ficar conectado o tempo inteiro, né? Nosso YouTube, nosso Facebook, nosso Instagram, IMW, Vila Medeiros. Se inscreva, meus irmãos. Alerta lá o sinalzinho, como os meninos dizem sempre, sininho lá para você receber as notificações. Esteja atento, convide a sua casa, os seus irmãos, a sua parentela para participar, meus irmãos, e ser edificado no nome de Jesus. Quero profetizar, meus irmãos, um novo tempo em sua vida, um tempo de crescimento, um tempo de bênção. No nome de Jesus. Mãe vai fazer uma leitura de conclusão aqui para vocês no nome de Jesus, que ela fez um resumo da sua reflexão.
Sendo imagem e semelhança de Deus, é essencial que cumpra o ID de Jesus, tendo amor pelas almas, levando a palavra ao mundo sofredor. Para isso o Senhor me libertou. Tenho liberdade para escolher o que é melhor. O Senhor permite e nos dá a escolha. Portanto, usemos o livre-arbítrio para servir ao Senhor, não endurecendo o coração, tendo responsabilidade para fazer o melhor para Deus. Amém. Pregar o Evangelho sem querer impor, e sim pregar com amor, com uma conduta de fé, perseverando em oração em favor dos fracos e oprimidos, pois quando o homem está longe de Deus, ele resiste para não ouvir o que Deus requer do homem. Precisamos buscar palavras certas dentro do Evangelho para ver se conseguimos conquistar confiança e assim poder ganhar estas criaturas para que tenham uma vida de paz e confiança naquele que nos chamou. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um. Amém, meus irmãos. Que a paz de Deus, que seja toda a compreensão humana, preencha seus corações, seus sentimentos em Cristo Jesus. Nos vemos daqui a pouquinho, às 18 horas, tá bom? Vamos orar ao Senhor, agradecendo os próximos Fala Musical. Bendito Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã, pela tua palavra, Senhor, o teu Espírito Santo seja falando no coração de cada um dos nossos irmãos, do teu povo, Senhor, e que podemos ter essa compreensão, Senhor, que nós somos criados à imagem e à semelhança sua, Senhor, e precisamos, ó Deus, honrar, Senhor, Pai, para que possamos refletir a tua glória em nossa vida, Senhor, que possamos também, Senhor, tomar, Senhor, como responsabilidade nossa, porque é uma missão, é a nossa missão, Senhor, de proclamarmos o Evangelho, Senhor, pregarmos o Evangelho, Senhor, às nações, a todos os povos, tribos, nações, línguas, ó Deus, conta conosco, Senhor, que nós como igreja não possamos, ó Deus, assumir de verdade e não, Senhor, ficarmos omissos, ó Deus, essa grande missão, essa grande responsabilidade que nós temos, ó Pai querido, que possamos, ó Deus, no nome de Jesus, ser agentes na proclamação do Evangelho e que o teu Espírito Santo, que é responsável de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa, Senhor, Pai querido, estar trabalhando na vida dos nossos familiares, alcance os familiares dos nossos irmãos, da nossa igreja, em Vila Medeiros, para que nós possamos declarar que nós, a nossa casa, serviremos ao Senhor. Tome em tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus, as nossas vidas, que possamos ter compreensão, Senhor, que tudo aquilo que nós plantamos, ó Deus, que nós semeamos, nós iremos colher, Senhor, que nós possamos colher, Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, plantar atitudes, ó Deus, de paz, atitudes de fidelidade, atitudes de compromisso, de integridade, de responsabilidade e de amor, Senhor, a fim, Senhor, que sejamos agentes teus, que possamos colher, Senhor, da tua boa mão sobre a nossa vida. Deus, no nome de Jesus, Pai querido, que possamos também, Senhor, entender que o Evangelho, Senhor, ele é proposto, não imposto, não é da forma que nós queremos, mas é da tua forma, do teu jeito, e que nós sejamos agentes de paz, ó Deus, na transmissão do Evangelho, que as pessoas vejam Cristo em nossa vida, vejam a transformação, Senhor, que tem feito em nossas vidas, ó Deus, Pai querido, que possamos entender, Senhor, que nós podemos dizer não para a tua graça, mas nós queremos dizer sim, e a nossa decisão é a Ti, nós escolhemos a Ti, nós não abrimos mão do Teu senhorio, do Teu governo, Senhor, portanto, meu Senhor, fortalece nossos irmãos nessa sua decisão, e que nada, que ninguém, que nenhuma intervenção do maligno venha roubar de nós essa alegria, essa convicção, e que nós possamos, ó Deus, nos manter firmes, firmados, ó Deus, convictos, perseverando na fé até o fim, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, lutando, Senhor, bom combate, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, e nos desapegando neste mundo e nos apegando a Ti. Recebe a nossa oração, o nosso louvor, nós abençoamos o Teu povo e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Beijão, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe. Até daqui a pouquinho, às 8 horas, no culto. Estamos com saudade, amamos vocês. Beijão. Receba o nosso carinho no nome de Jesus. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau, meus irmãos. Paz.